Fala galera, saudações, trazendo aqui para vocês aqui um corte do Troca de Passe, quero deixar os créditos ao Sport TV, link na descrição do vídeo. Bora conferir aqui, os comentaristas falaram da goleada, 4-1 para cima do Inter fora o baile, tirou o pé, porque tem aí o jogo no meio de semana importantíssimo contra o River pela Libertadores. Vamos acompanhar tudo que os comentaristas aqui falaram, rasgaram elogios aí ao Verdão. Bora acompanhar? Inscreva-se, deixa o like para não perderem o conteúdo aqui no canal Verdão News. Bora! Boa noite para vocês, hein? Está no ar o Troca de Passes deste sábado de 3 jogos pelo Campeonato Brasileiro. A dupla Grenal perdeu, hein? Mais cedo lá na Arena do Grêmio, mesmo diante de 45 mil pessoas, o Grêmio foi derrotado pelo Mirassol. Mirassol agora no G4, hein? Mirassol, quarto colocado do Campeonato Brasileiro. Mirassol venceu o Grêmio pelo placar de 1-0. Na estreia de Martim Palermo, lá no Castelão, deu Fortaleza 2-0 sobre o Vitória. O duelo de dois times que estão ainda na zona do rebaixamento. Fortaleza melhora um pouquinho a sua situação, chega a 18 pontos, tem 4 a menos do que o primeiro fora da zona, que é o Santos Futebol Clube. Você terminou agora de ver aqui no Sport TV a goleada do Palmeiras, 4-1 sobre o Internacional, no primeiro hat-trick de Vitor Roque com a camisa do Palmeiras. Tudo isso será assunto aqui no Troca de Passes. Vamos repercutir essa dura derrota do Internacional. Lembrando que o Inter enfrenta o Grêmio na próxima rodada, hein? Teremos Grenal na próxima rodada no Beira-Rio. Quais serão as consequências dessa derrota dura para o Palmeiras no Allianz Parque? Em tudo isso no Troca que está começando agora. Tem as presenças ilustres de André Lofredo e Alex, além de vocês aí de casa, por meio da hashtag Troca de Passes, já está aqui, ó, na sua tela. Hashtag Troca de Passes. Vão lá no X, no Twitter, mandem as suas mensagens pra gente, lembrando que são 2 edições do Troca hoje, tá? Essa aqui vai até 9h30 da noite, um pouquinho antes de 9h30, e depois voltamos logo a seguir do jogo do Maracanã, entre Fluminense e Corinthians, para uma segunda edição. Então mandem as suas mensagens, na medida do possível, o programa é corrido, mas a gente tenta conversar com vocês aí, tá legal? Lofredo, que vitória do Palmeiras, avassalador no primeiro tempo, fez 4, depois baixou um pouco o ritmo na segunda etapa, natural, mas se aproxima de novo do Flamengo, ultrapassa o Cruzeiro, volta a ser o vice-líder e agora está 1 ponto apenas atrás do time de Felipe Luiz. Tudo bem, Lofredo? Bem-vindo ao Troca. Boa noite. Boa noite, Felipe Diniz. Boa noite, Alex. Boa noite a todos. Eu não tenho esse negócio de boa noite comigo, é muito difícil. Tenho que me concentrar, né, para dar boa noite. Eu entro aqui, eu passo pela recepção, ali já vou dando bom dia para todo mundo. Não importa qual é o horário, é bom dia. Né? Bom dia. Enfim, acompanhamos aí um bom jogo, né? Um Palmeiras... Bom jogo pro lado do Palmeiras, porque do Inter foi um desastre. O segundo tempo deu uma melhoradinha, mas assim, foi muito ruim. E deu uma melhoradinha porque o Palmeiras já estava pensando na quarta-feira. Na quarta-feira, Palmeiras com o River Plate na Argentina. Então, tinha que realmente tirar um pouquinho o pé, fazer as substituições. O Palmeiras continua na briga e a gente está vendo os lances e a classificação atrás da gente. Vai ver um Palmeiras encostadinho ali no Flamengo. Não vai deixar o Flamengo ganhar esse campeonato tão fácil, não. Para quem está imaginando que o Flamengo vai ser campeão fácil, o Palmeiras não costuma permitir esse tipo de situação. E criou uma dificuldade muito grande para o Inter, para o Grenal. A gente não sabe ainda se o Grenal vai ter o Roger, hein? Porque a situação do Inter está começando. O Inter olha muito para a parte de baixo da classificação, né? E o Mano também periga lá, né? No Grêmio, porque a situação do Grêmio também é difícil. Hoje, diante de 45 mil pessoas, uma derrota para o bom time do Mirassol. Então, os dois treinadores sob ameaça. A ver as consequências, a gente vai conversar mais sobre isso aqui no Troca de Passes. O Mirassol, a gente achava que ia jogar em outra posição, entre 4, mas outros 4, né? É verdade. Quando começou o campeonato, primeiro um time estreando na primeira divisão. Orçamento menor do que os outros. O técnico brasileiro. Ainda tem essas coisas, que o técnico é brasileiro e não tem nenhum estrangeiro. Como é que um time desse pode dar certo? É um ótimo trabalho do Rafael Guanais. Ô Alex, você que conhece tão bem o Internacional, a gente conversava ontem aqui no Troca sobre a situação da comissão técnica. Uma derrota como essa pode ter impacto, né, no futuro, ainda mais, né? Pensando que na próxima rodada tem um Grenal pela frente, que promete ser bastante tenso para os dois, porque o Grêmio também perdeu, decepcionou a sua grande torcida
lá na Arena. Tudo bem, Alex? Boa noite. Boa noite, Felipe. Prazer estar contigo, Lofra. Pô, é difícil, hein, Alex? Mas a gente eles já colocam a gente assim, né? É igual aquela briga de, assim, eles não querem deixar nós juntos no mesmo time. Não, também. Colocam uma noite aqui passando por bom dia, eu tô indo dormir, você tá começando a trabalhar. Que estrago que faz também. Então, eles não querem desequilibrar, né? Mas, enfim. Mas tem bem isso, porque eu vejo normalmente só o começo do troca, né? Porque... Vocês imaginam que... Se você vê ainda, tá bom. Não, vocês começam, vocês dão boa noite. Você acorda cedo. E aí, pum, aí já... E vocês, vem o final do News. É isso. Que é a hora que você... E a gente começa falando boa noite, normalmente terminando falando bom dia. Praticamente. É isso aí. Prazer estar com todo mundo de novo. É derrota que deixa cicatriz. E ainda mais, se a gente for ver, a maneira que o Inter entrou nesse primeiro tempo, tendo a semana para trabalhar... É algo que realmente acaba constatando aquilo que a gente vem vendo, às vezes vem falando, e em nenhum momento a gente faz apologia. Lógico que eu acho que tem muitos envolvidos no futebol que fazem de alguns resultados uma certa apologia para simplesmente trocar de treinador de profissional. E é que, a princípio, a gente sempre fala sobre ponderar aquilo que acontece no dia a dia que a gente não tem informação, a gente não vê de vestiário, né? E às vezes mesmo a gente que tem às vezes um amigo ou outro dentro de algum clube, você fica naquela, né? O cara não vai contar porque de repente você vai falar no programa e fica daquele jeito. E nem é essa a intenção para levar problema para nenhum tipo de ambiente. Eu acho que o que fica claro é que o Inter, diante desse exemplo do Mirassol, o Mirassol ele tá aí porque o Mirassol ele tem um nível de interesse, cara. Ele tem um nível de vontade de vencer o jogo. Concentração, né, Alex? De concentração, um nível de generosidade. Cara, sem isso no futebol, você não consegue fazer futebol. Tem lances ali do Inter que, se a gente for ver, você entra com 3 zagueiros numa linha de 4, depois ele muda no segundo tempo a fazer os 3 zagueiros, mas tira um, passa o Carboneiro para dentro, porque o Carboneiro aqui na beirada não acompanha ninguém. Perde uma bola, sobrecarrega todo mundo para fazer isso. E esse Inter, se a gente for pegar desde os seus melhores momentos, o Inter sempre foi melhor quando ele foi protagonista dos jogos. Esse Inter nunca foi... Ele teve, às vezes, dificuldades de ficar se defendendo. Só que o Inter vive um momento de uma energia muito baixa, cara, de algo que não funciona, que eles não conseguem, a princípio, se ajudar, e vem o resultado desse jeito. Pré-Grenal, a gente nunca sabe que momento é exato para fazer troca ou não fazer troca, mas o resultado diante de uma atuação assim tão pobre nesse sentido, até de espírito, sem dúvida, é o que mais pega o torcedor. 4-0 no primeiro tempo é impactante demais. Quantos jogos a gente já não viu o time perder, sair aplaudir e ganhar e sair vaiado, né? Mas o momento realmente de energia, de espírito que precisa, tá muito difícil. Isso, lógico, que leva você ver algo no sentido de briga pela segunda parte da tabela e para não ser rebaixado, né? É isso. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos voltar ao Allianz Parque. Lá está nosso time, né? Que transmitiu esse jogo aqui para vocês no Sport TV. Paulo Andrade, Alexandre Losetti e Kleberson, né? Kleberson tem aparecido tão pouco aqui no Troca, né? Hoje é a segunda vez que conversamos com o Kleberson aqui no Troca de Passes e vamos trocar mais ideias a partir de agora. O Kleberson é lá no campo, velho. Uma hora ele tá aqui no Troca, pouco, né, mano? Ele tá lá no não sei aonde, Estados Unidos, daqui a pouco. Rapaz, o homem corre, hein, velho? Esse corre barbaridade. Ô, Paulo, uma grande exibição. Olha, fazia tempo que eu não via o Palmeiras ser tão aplaudido como foi na saída pro intervalo. O que esse time foi aplaudido de pé por boa parte do estádio hoje, depois dessa grande exibição e 4-0 no intervalo. Bem-vindo ao Troca, amigos. Boa noite. Obrigado, valeu Diniz, Lofredo, grande Alex. Pois é, foi uma atuação de gala do Palmeiras no primeiro tempo, então são esses dois lados da moeda. Vocês começaram falando do Internacional, né, que foi um time irreconhecível na primeira etapa, e por outro lado o Palmeiras, né, foi avassalador com os 3 gols pela primeira vez na carreira. O Vitor Roque conseguiu o que a gente chama de hat-trick, né, 3 gols no mesmo jogo. Deu tudo certo, foram ótimas notícias no decorrer da partida, a volta do Veiga, que ficou
um bom período se recuperando de lesão. A volta do Bruno Rodrigues, que não jogava desde janeiro do ano passado, praticamente não jogou no time do Palmeiras, né, com lesões dificílimas, acabou se curando, hoje voltou. A estreia do Andréas Pereira, enfim, o palmeirense vai para casa com ótimas notícias, principalmente o primeiro tempo e o que o time conseguiu produzir. E é sim, Paulo, Kleberson, prazer estar com vocês de novo. Abraço, Diniz, Lofredo, Alex. O gol no comecinho, disse o Alan Patrick agora no final ao Fernando Becker, teve muito peso. O Internacional sentiu muito o gol. Antes dele, eram 3 minutos de jogo, a gente já conseguia perceber que o Palmeiras tinha tudo para fazer um bom jogo e que o Inter não começava bem. E esse abismo foi se abrindo cada vez mais, né? O Palmeiras foi melhorando no jogo e o Internacional piorando muito até terminar o primeiro tempo de maneira desastrosa, assistindo ao jogo. E aí me passa muito a ideia de um time despreparado. Eu não falo despreparado querendo colocar a culpa no treinador, mas até porque eu acho culpa aqui não é tribunal, né? A gente comenta o que aconteceu, não ficar distribuindo culpa. Mas quando você toma um gol nesse contexto e sente tanto assim, quer dizer, qualquer time de futebol precisa ter resiliência, precisa ter concentração, precisa ter um nível de preparo, até psicológico, para qualquer cenário que possa acontecer no jogo. E o Inter foi minguando e o Palmeiras se aproveitando muito bem, entendeu qual era a estratégia exata, qual era a jogada correta, sempre uma bola mais longa nas costas de uma linha de defesa que estava um pouco alta e não contava com a ajuda da pressão dos jogadores de frente. Então os jogadores do Palmeiras tinham muita liberdade. Então o Inter facilitou a vida do Palmeiras? Sim, facilitou, mas o Palmeiras teve uma execução precisa de todos os movimentos, todos os lançamentos eram corretos, os jogadores partiam na hora certa, não ficavam em impedimento, as aproximações eram boas. Então foi a união de um time que conseguiu fazer tudo certo no primeiro tempo contra o Internacional, que eu só tive um ponto positivo a destacar: algumas jogadas pelo lado direito com o Aguirre, que foi muito mal na marcação, mas ofensivamente foi a principal arma do time, com o Vitinho, algumas poucas combinações ali no primeiro tempo. De resto, só o Palmeiras jogou, o Inter assistiu, uma passividade assustadora e o Palmeiras inspiradíssimo. Essa coisa de você trazer os meias para dentro, ter 2 meias mais os 2 atacantes, faz com que os jogadores estejam próximos o tempo todo, muda um pouquinho uma dinâmica mais posicional que a gente estava acostumado a ver no Palmeiras do Abel, tem mais troca de posição, o Vitor Roque toda hora caindo pelo lado esquerdo, chegou ao seu hat-trick, hat-tigre, segundo estavam dizendo aqui os palmeirenses, o primeiro da carreira dele. E quando a gente vê um jogador como ele, num time que vai se acertando cada vez mais, é muito animador imaginar o que ele pode fazer daqui para frente. Antes da gente seguir a conversa, vamos ouvir o João Martins, que foi hoje técnico do Palmeiras com a suspensão do Abel Ferreira, e ele está falando ao vivo aqui no Allianz Parque depois da grande goleada do time dele. Sim, cada dia que passa, cada semana, cada mês, começamos a conhecer-nos melhor enquanto homens, enquanto jogadores, enquanto atletas, enquanto treinadores. Não é normal um clube fazer uma formação tão grande como a Palmeiras fez, e o mais difícil ainda é conseguir nesta formação e no Campeonato Brasileiro continuar a manter o grupo competitivo e a lutar por títulos. Podemos não ganhá-los todos, mas a nossa função é estar lá sempre e dar o nosso melhor para tentar ganhar, e felizmente o ano passado e este ano tentamos e andamos lá perto. E com isso, todos os dias que passam, todas as horas de trabalho, todos os minutos, nós conseguimos passar a nossa mensagem, conseguimos caprichar um pouquinho mais em tudo o que é o Palmeiras e a ideia do Palmeiras. Não tivemos o elenco todo, houve jogadores destes novos que foram representar as suas seleções, mas mesmo representando as suas seleções, eles sabem, e nós tentamos passar essa mensagem, o que é o Palmeiras, e lá representam todos nós. E a partir do momento que vão representar o seu país, levam um pouco do Palmeiras e dos palmeirenses com eles. E isso também é muito importante, os jogadores quando chegam aqui saberem isso. Estão a representar as suas seleções, mas representam-nos a todos nós. Relativamente ao Bruno, só sabe o que ele passou, ele primeiro que tudo, a sua família e todos nós o que o vemos todos os dias. Ele passou o pior que um jogador de futebol pode passar. Foram quase 2 anos
que só ele pode falar sobre isso, mas nós que vemos, não é fácil passar por cima, superar, lutar, passar por muitas dificuldades e chegar ao dia de hoje. Ele confessou-nos ali dentro que parecia que era a estreia dele no futebol, o primeiro jogo que fazia enquanto profissional de futebol, e já tem os seus 26 para 27 anos. É um campeão, são momentos destes que nos fazem também, enquanto homens e seres humanos, gostar de andar aqui, de trabalhar todos os dias, muitas vezes passar mais tempo com eles do que com as nossas famílias, e é por momentos como este que às vezes tudo faz sentido. E nós saímos de coração cheio porque no fim conseguimos fazer todos nós um pouquinho a nossa função e ajudá-lo a passar por este momento que ele passou hoje. Mas 99% é fruto dele, do trabalho dele. Muitos não iriam conseguir, muitas pessoas comuns. Eu próprio às vezes me questiono se eu era capaz de passar o que ele passou por este momento, e está de parabéns, e que espero que toda a sorte do mundo o acompanhe e que continue o trabalho dele e que consiga fazer muitos golos, que é para isso que ele trabalha, e é para isso que nós o queremos aqui no Palmeiras. É isso aí, família Palmeiras. Bora dar uma analisada aqui na tabela de classificação após aí a vitória do Verdão. 46 pontos, um ponto atrás aí do Flamengo, mas com um jogo, no caso igualou aqui, mas o Flamengo ainda vai jogar na rodada, né? Ainda também temos o Cruzeiro que vai jogar aí na segunda-feira e o Palmeiras vai jogar no domingo. Então, Verdão avança, mete 4-1 aí. Se não tivesse tirado o pé, teria metido aí com certeza um 6 nesse time fraco do Inter. Então, baita partida do Verdão. E já vamos olhar aqui, ó, o próximo confronto, o próximo compromisso aqui do Verdão, que é a Libertadores. River Plate é o próximo morro que o Verdão vai ter que escalar, né? Vai ter que jogar aí lá no Monumental, enfrentar a torcida argentina. Um empate é bom, mas quem sabe garantir uma vitória contra os hermanos, né? Partida quarta-feira, Libertadores, então vai pegar fogo, né? Daqui para frente é só partida decisiva atrás de decisão. O Verdão que está em busca de novamente conquistar a Liberta e continuar aí brigando pelo campeonato, né? Pelo Campeonato Brasileiro aí até o final. É isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui e a qualquer momento eu tô de volta com mais notícias do Verdão. Se você tá gostando do conteúdo aqui do canal, deixa o seu like e se inscreva. Isso é muito, muito importante aí. Você também compartilhe, hype o vídeo, comenta aí o que você achou da partida do Verdão. Baita partida com baile aí, direito a tirar o pé do acelerador aí, porque senão tinha ainda atropelado ainda mais o Internacional. Comenta, se inscreva, deixa o like, eu vou ficando por aqui. Fui!